Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nobre vereadora Eunice Mendes, em nome de toda a comissão, o secretário Tiago, representando aqui todos os integrantes do secretariado e das autarquias, o senhor Gustavo Alberto, no qual cumprimento todos os agentes da administração direta e indireta do nosso município. Gostaria de justificar, primeiramente, aqui a ausência do nosso novo presidente da FAMEP, né, o senhor André Gama, no qual cumpre a agenda em Belo Horizonte, no qual está fazendo tratativas junto ao subsecretário do Estado com relação à organização do início da Superliga de Voleibol e também para participar de um debate da Lei de Incentivo ao Esporte, né, que ele espera trazer grandes resultados aí para o nosso município. Vicente, só um minutinho. Gostaria de convidar o vereador Sebastião Joaquim Vieira, Tiãozinho, que faz parte da comissão, para ficar aqui do meu lado. Então, iniciando a apresentação da execução do primeiro quadrimestre, na verdade é uma complementação, uma vez que o contador-geral já fez a demonstração e os valores da função 27 em relação ao esporte e lazer, eu complementarei aqui com relação à execução da FAMEP. Então, no primeiro momento, eu apresento aqui o ingresso das receitas. Praticamente, a receita da nossa instituição, ela é os repasses da Secretaria de Fazenda, que nesse primeiro quadrimestre totalizou aí quase 4 milhões. Né? Então, temos uma média aí de 1 milhão mensal para atender as demandas aí da FAMEP. Nesse segundo quadro, né, demonstrando aí por categoria da despesa, temos dois grandes grupos, as despesas correntes e as despesas de capital. Com relação a esse exercício aprovado pela Câmara, tivemos um orçamento de 15 milhões. Esse ajuste... Tivemos um orçamento de 15 milhões e um ajuste de um pouco mais de 1 milhão, que foi uma transferência realizada à Secretaria de Fazenda, que, por força do Decreto 316, ela ainda executa algumas obras, algumas despesas, principalmente referente a obras relacionadas a convênio. Nesse caso, nós temos tanto a reforma do ginásio Mário Bruno Negreiros, quanto das outras unidades, que é o Arena Multiuso e o Centro de Eventos. Se compararmos, então, com o exercício anterior, que o nosso orçamento era 2.885.000, tivemos aí um aumento de 17% para esse exercício. Se considerarmos ali, conforme demonstrado, o orçamento ajustado, temos 51% do nosso orçamento já empenhado, dos quais 77% já se encontram liquidados. Esse percentual de liquidação se dá em resultante dos nossos contratos, principalmente com relação à Superliga de Vôlei, no qual a gente, no primeiro quadrimestre, já empenha um valor necessário para a execução desses contratos. E dando sequência aqui, ainda com relação às categorias econômicas, as despesas correntes, né, inclusive as de pessoal, representam 77%, e as nossas despesas de capital representam 22%. Nessa próxima tela, a gente
conseguiu categorizar aqui, para ficar um melhor entendimento, as principais despesas que englobam aí a execução da FAMEP. Então, dentro das despesas correntes, nós temos ali com gasto de pessoal, o gasto pessoal, material e serviço de apoio administrativo, onde a gente consegue concentrar ali toda a questão dos insumos, serviços para o apoio das atividades administrativas e também a manutenção e conservação dos equipamentos e das instalações. Um dos nossos principais gastos ali é com relação ao apoio ao atleta e aos eventos esportivos, que representam ali 48% dessas despesas correntes. Com relação à despesa de capital, nós temos ali um grande volume ali concentrado na questão das obras e instalações. Também destaco ali que a questão dentro da nossa categoria dos repasses a entidades esportivas, que representa ali do valor 20% do nosso orçamento, são repasses a entidades da Liga Araguarena de Futebol e a Liga Araguarena de Futebol de Salão, onde eles são uma grande extensão do trabalho proporcionado ali, seja junto aos atletas, seja junto aos eventos, campeonatos, desenvolvidos aí tanto do esporte amador quanto do esporte profissional. Com relação ao serviço de manutenção e apoio administrativo, nosso grande dispensa de capital ali com relação ao nosso material de insumo. Nas áreas de manutenção de instalações, as obras de reforma, principalmente ali das áreas do SESAC, os vestiários do OTC, né, e a instalação de alguns manutenção de monitoramento de segurança. Com relação ao apoio aos atletas e eventos esportivos, né, nós temos uma grande, esse é um das grandes demandas da FAMEP, ela engloba um apoio tanto na parte de alimentação, logística, transporte, hospedagem, proporcionando aí tanto os atletas nas competições regionais e estaduais representarem aqui o nosso município e também proporcionar que eles tenham condição com relação ao treinamento, deslocamento nessas competições. Como eu já havia comentado, um dos principais pontos, os principais grupos das nossas categorias de despesa foram esses que eu acabei de apresentar, né, que resumem grande parte da execução orçamentária. Gente, então, de 2023, o restos a pagar ainda tem, assim, sem ser pago, que ainda não foi pago, é 1 milhão? Não, na verdade, 1.094 foi o que foi executado. Né, era a próxima tela, onde a gente ia apresentar a evolução do restos a pagar. Então, no restos a pagar foi encerrado no exercício um valor de 2.686.000, dos quais, nesse primeiro quadrimestre, já foram pagos 1.094. Então, ainda resta tanta questão, não só apenas de fazer o pagamento, mas, muitas vezes, da própria execução, tendo em vista que esses restos a pagar, eles passam como não processados. Ou seja, é um saldo contratual ali no empenho que eu possa utilizar durante o exercício seguinte. Certo. E aí, à medida que a gente executa esse serviço ou aquisição desses materiais, a gente vai executando a liquidação, né, desses restos a pagar e procedendo os pagamentos. Então, conforme demonstrado, dos 2.686.000, 1.094 já foram devidamente quitados, restando um saldo aí à disposição de execução de 1.592.000. E do primeiro quadrimestre, é aquele de... Com relação ao corrente ou o resto a pagar? Os 4 meses de 2024, esse primeiro aqui.
Sim. Com relação ao exercício corrente, né, só atualizando, né, nós temos um orçamento atualizado de 13.625, no qual já foi liquidado 5.472.741, né, o que representa aí 51,6% do nosso orçamento. Basicamente, eu transcorri aqui as principais despesas e os principais resultados dessa execução, tanto do exercício corrente quanto do restos a pagar. E eu fico à disposição, caso não tenha nenhuma dúvida. Basicamente, resumidamente, esses são os resultados da FAMEP nesse primeiro quadrimestre. Obrigada, Vicente. Convido agora